Se nós estamos vivendo uma época histórica, então expliquem-me lá o que é isto. 2020, os Estados Unidos, a maior potência económica, a maior potência militar, um país assolado pelos efeitos da pandemia, um país ao qual se soma estes confrontos e desordem civil, um pouco por toda a sua geografia, um país que tem o presidente que tem, com eleições marcadas para o final do ano. 2020 vai ficar na história de qualquer forma, sempre. E agora o que é que faltava mais? Falta agora é que o John Bolton, o assessor nacional de segurança, durante um ano e meio, foi demitido há cerca de um ano, salvo erro, por aí. Veio agora com um livro de memórias no qual traz informação confidencial sobre como é que as coisas são nos bastidores, visando naturalmente o presidente, sobretudo o presidente, o Donald Trump. Agora, claro, isto vem também insere-se numa crescente guerra pela reeleição ou não do Trump. Isto eu acho que vão entrar numa guerra agora aberta a todos os níveis, trazendo todo este tipo de acusações para ver se de alguma forma legal consigam impedi-lo de se tornar presidente, e ele vai responder também da mesma forma, sem tréguas. Para já há um outro livro também agendado para ser publicado este mês, no final deste mês, ainda por cima, na semana prévia ao Congresso Nacional Republicano, para exatamente trazer mais polémica e problemas à candidatura do Trump. Um livro intitulado O Homem Mais Perigoso do Mundo, cuja autora é sobrinha do Trump. E é um livro que traz acusações sobre a fortuna, revela. Isto já foi adiantado pelo New York Times, sim, livro de memórias, forneceu ao jornal documentos confidenciais que resultam uma investigação abrangente sobre as finanças pessoais do Trump. Ou seja, mas sobre esse livro não tenho aqui nenhuma informação. Há sim alguma informação já sobre o livro do John Bolton. É um livro de 600 páginas quase, e que se não for retido, ou seja, se não se consiga impedir a sua publicação pela parte do Departamento de Justiça, ele deve estar disponível a partir do dia 23 de junho. Que salvo erro é o dia não é o dia do livro, o dia 23 de junho. Bom, ou é dia 23 de abril, olha, agora já não sei. Mas o que é importante aqui é que o Trump ontem aparece já a fazer uma crítica no Twitter. Vejam agora isto aqui, que é importante, isto aqui, o nível de tudo isto. Isto é o Presidente dos Estados Unidos, a linguajar e tudo, as acusações, uma maluqueira, tudo isto. Ele diz, o livro do Bolton, que já tem terríveis críticas, é uma compilação de mentiras e de histórias inventadas só para me fazer parecer mal. Tem muitos ridículos atributos que nunca foram feitos, é pura ficção sobre mim, que são pura ficção. É só uma tentativa de se vingar do facto de eu o ter demitido, que demonstra bem o cachorrinho doente que ele é. Isto é o Presidente dos Estados Unidos sobre o assessor de segurança nacional que trabalhou com ele durante um ano e meio. Vamos ver quem é este personagem, porque eu vou trazer aqui quem é ele, o que é que os divergiu e quais são as acusações que ele faz. Isto é que é o mais importante sobre este caso. As acusações. O que é que das acusações que se sabe aqui na imprensa, que ele revela no livro, há duas que saltam a atenção. Uma é de que o Trump que tem uma obsessão em ser reeleito. Ele diz que ele está obcecado em ser reeleito. É um foco, ou seja, ele faz as coisas a nível de política internacional
ou política interna, só com um objetivo, ser reeleito. E então, ele diz que o Trump buscou apoio na China, pediu ajuda ao presidente chinês Xi Jinping para ganhar as eleições de 2020. Naquele que seria um episódio semelhante àquele que o levou ao impeachment da acusação de que seria um conluio com a Rússia, agora seria com a China. Esta é grave, quer dizer, vamos ver o que é que agora tudo vai nos revelar e as ações legais, o que é que vai passar a este Bolton por isto, porque quem é que está por trás do Bolton, quem é que está a trazer estas coisas para tentar, obviamente, que ele não volte a ser presidente. Bom, o outro caso é o de invasão à Venezuela. Primeiro, ele diz que o Trump julgava que a Venezuela era parte dos Estados Unidos. O que não me surpreende, porque na ideia desta gente, principalmente do background cultural do Trump, anglo-saxónico protestante, tem a Venezuela como um país do backyard, do pátio traseiro, faz parte da doutrina Monroe. Acredito que pudesse em algum momento ele pensar que há ali, que seja tipo um Porto Rico ou coisa assim. E que depois houve a ideia de invadir, ao qual o Trump disse uma coisa, seria fixe invadir, it would be cool to invade Venezuela. Yeah? Então queria invadir, achava que era uma coisa fixe invadir a Venezuela, para o qual o Bolton tinha um plano melhor, que se chamava Juan Guaidó. E então o Trump foi convencido a reconhecer este fulano como o presidente interino da Venezuela. E aqui é engraçado o que se passou, porque no dia seguinte ele ouviu do que o Putin da Rússia tinha dito sobre o Guaidó, e disse que o Guaidó era um Hillary Clinton, um loser, um Zé Ninguém, que não vai ganhar nada, não é presidente. E o Bolton diz aqui que estas palavras do Putin persuadiram o Trump em grande parte, e que o Trump, no dia seguinte, 30 horas depois, já está arrependido daquela decisão de ter reconhecido o Guaidó como presidente da Venezuela. E aqui isto foi o pomo da discórdia, que começaram a se zangar. Foi a última coisa pela qual depois ele prescinde do Bolton. Até porque ele diz aqui, revela, que o Trump achava que o Maduro era um tipo, como o Maduro é um tipo alto e forte, que era um tipo muito mais tough, e que o outro era um miúdo, um franzino, um tipo que veio aí da universidade, o que é que sabe, que não tem hipótese. Portanto, deu-lhe um arrependimento, nem sequer um dia depois de uma decisão tão importante como reconhecer um presidente de um país. E a este nível está a coisa. E isto aqui, claro, tem implicações para o resto do mundo, porque Portugal também embarcou nisto, porque se os Estados Unidos não tivessem embarcado, Portugal não embarcava. Portanto, tem estes tipos, tipo o Bolton, são tipos que extremamente influentes, sabem o que estão a fazer e têm um objetivo, têm um plano, e que não tem um bom fundo, porque isto, aqui como vamos ver quando chegarmos quem ele é e o que é que ele é, um lobbyista, depois tem consequências a nível internacional e claro, isto é muito perigoso. Havia divergências em relação ao Afeganistão, ao Irão, à Rússia e à Coreia do Norte, entre estes dois, o Trump e o Bolton. E depois, o que veio a se revelar aqui é que o Trump acabou por dizer mesmo. Eu estava em desacordo com a sua atitude em relação à Venezuela e eu acho que ele passava dos limites. E ficou demonstrado que eu tinha razão. Ou seja, o Trump é um tipo com mais racionalidade do que este Bolton, que foi um conselheiro ao mais alto nível, que felizmente o Trump entendeu muitas das coisas e não enverdou pelas suas... Ele queria uma guerra, vamos ver isso mais à frente. Quem é este? Quem é o John Bolton? John Bolton vem já desde a guerra do Vietnã, porque ele estava em idade militar. Ele era um feroz defensor da guerra do Vietnã. Ele tem uma
uma mentalidade daquela ideia de guerra fria, guerra do Vietnã, contra os comunistas, os interesses americanos. O mundo dele parou ali naquela altura e os inimigos são esses. E depois ele teve na administração do Reagan. Foi ele que abriu, e ele trabalha muito com as empresas, é um lobbyista. Toda a sua equipa são lobbyistas de grandes empresas do complexo industrial militar. Atualmente, quando estava na Casa Branca, agora com o Trump, a equipa que ele levou eram lobbyistas como é que se chama, da Lockheed Martin, da Boeing, da Halliburton, dessas assim. São lobbyistas, aqui legalmente, tem atas aí na internet, tu vês quem é a sua equipa. Ou seja, são gente que está ali para defender interesses privados de pessoas, de empresas que vendem armas. Portanto, são estes tipos que empurram as administrações para fazer guerras, ou pelo menos para haver militarismo. E aqui, para a diplomacia e cresce o armamentismo, é complicado. São tipos com muita influência, e é bom que ele tenha sido posto a andar, e agora está-se a revelar quem ele é, porque ele está demonstrando com este livro a facada nas costas que ele dá ao Trump. Depois, já na administração do Bush, ele entra no ano 2002 e é um dos grandes arquitetos da guerra do Iraque. Ele quer uma guerra contra o Iraque, ele quer acabar com o Saddam, ele quer convencer o mundo de que o Saddam tem armas de destruição maciça. Então, ele quando chega, ele tem logo duas. No ano 2002 ele já tem duas coisas. Acabado de chegar à administração. Ele tem uma confrontação com o José Maurício Bustani, que é um diplomata brasileiro, que na altura estava na presidência da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Ele era um bom diplomata, ele foi reeleito para este cargo com unanimidade. A organização tem sede na Haia, na Holanda, e o Bolton andava sempre a pressioná-lo para que ele não conseguisse um acordo com o Iraque. Porque o que estava a fazer este Bustani era um acordo com o governo iraquiano para que deixasse inspecionar se havia armas químicas. E isso ele estava a conseguir. O Saddam ia abrir, e esta organização ia fazer a vistoria, e o Bolton sabia que não havia armas de destruição maciça, e disse que ele fez tudo para que ele fosse abandonasse o cargo. Ele não se deixou intimidar pelas ameaças. E vejam agora bem o teor desta conversa, isto dito pelo próprio Bustani, e que tipo de gente é com quem estamos a falar. Diz o Bustani: ele entrou no meu escritório e ameaçou-me e deu-me 24 horas para que eu renunciasse. Lá da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Relembra Bustani, foi um ultimato. E ele disse: nós sabemos onde é que estão os seus filhos. Nós sabemos que eles vivem em Nova Iorque. Atenção, hein? Ele não cedeu, mas o que é certo é que mais tarde, não sei como, este aqui escapou-me, não consegui ver por que razão, ele foi demitido e não se conseguiu fazer a tal vistoria às armas químicas, e a história toda que já sabemos, com, outra vez, consequências enormes para o Médio Oriente. Portugal teve, de certa forma, envolvido, estes acordos foram feitos em Portugal, e claro, tem estes tipos que conseguem empurrar para o mundo para zonas perigosas. Depois, ele em 2002, já mesmo também no mesmo ano, quando tinha acabado de chegar, veio com a ideia de que Cuba tinha um programa de armas biológicas. Ou seja, também queria inventar uma história para invadir Cuba. Não conseguiu. Mais recentemente, antes de entrar para a administração Trump, tem um artigo aqui interessante no New York Times em que ele diz para acabar com a ameaça da bomba iraniana, há que bombardear o Irão. Está aqui o link, eu vou pôr o link. Depois há outro, de 2018, pouco antes dele ter entrado na administração, salvo erro. Está aqui o link, mas é só para subscritores do Wall Street Journal,
em que diz o caso legal do o ataque preventivo à Coreia do Norte, em que ele faz uma justificação de porque é que os Estados Unidos devia bombardear a Coreia do Norte, ou seja, uma potência nuclear. Enfim, isto são tipos que é importante saber como é que eles trabalham, quem eles são. Esta gente está ligada a muitos outros lobbyistas a nível mundial, no nosso país com certeza, na Europa. Ele boicoteou realmente, baixou o nível da diplomacia americana em prol de uma agressividade já sem diplomacia nenhuma. Agora veio o Pompeo e define-o como traidor. Não deixa de resultar engraçado vê-los todos zangados e de ver o que é a sujidão de que é toda aquela política, aquela gente, as mentiras deles. Já nos tinha alertado aqui na Fox News o Tucker Carlson, que há vários, vou ver se encontro aqui a entrevista que ele faz, ou uma que é engraçada, com muita ironia, e ele já era, o Tucker Carlson foi das personalidades que mais fez para que o Trump abrisse os olhos em relação a ele, e depois, o ano passado, acabou mesmo por demiti-lo, que foi uma boa notícia. Foi uma boa notícia. Ele continua com vários outros elementos lá na política externa, como o Elliot Abrams, para os temas da América Latina e Caribe, mas este era um tipo, mesmo o falcão de guerra, e foi posto a andar, e agora, sem surpresa, vem com tudo isto. Vamos ver qual é as consequências legais e o que é que isto vai aquecer muito agora, esta fase final, até às eleições. Mas como ele próprio diz no livro, o Trump está obcecado em ser reeleito. E isto vai um pouco de acordo com aquilo que já tinha dito. É do caráter dele não querer perder. Enfim, vamos esperar que o livro saia, ou se não sair, de certeza que ainda vai trazer mais informação. Fiquem atentos.